A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Eber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao projeto da leitura bíblica diária. Nós estamos estudando o livro de 1 Reis e nós estamos no capítulo 17. Os irmãos ouviram no áudio de ontem que nós observamos que o momento não era fácil, era um momento difícil. Acabe, juntamente com a sua esposa maligna chamada Jezabel, Acabe era pior do que Jezabel, acredite nisso. Ele foi o pior rei, seguiu o exemplo do seu pai, Onri. Uns falam Ri, outros falam Honre. Eu gosto de falar Honre. Do seu pai Honre. E aí ele foi pegando todos os exemplos de todos os reis. E ele se tornou esse rei maligno. Ele institui exatamente altares a Baal, casa-se agora com Jezabel, filha de Etibaal, e aí começa a reinar. E aí Deus precisa levantar um homem para poder enfrentar Acabe e mostrar que existe um Deus que está acima de todas as coisas. Então, eu gostaria de analisar esse profeta Elias. Queria falar hoje um pouco da vida de Elias. E depois nós vamos entrar no texto, né? Ontem, por exemplo, eu li dos versículos 1 ao 16, porque é onde Elias entra em cena, né? Ele entra em cena, fala que para Acabe que não ia chover, e existia um motivo pelo qual Elias disse isso, porque Baal era considerado o deus da chuva, o deus da fertilidade, o deus das colheitas abundantes, né, da agricultura. E aí Elias fala, beleza, se você acredita que esse Deus imaginário, porque esse Deus não existe, esse Deus está na mente de vocês, esse Deus não existe. Então, se vocês acreditam mesmo que esse Deus chamado Baal consegue fazer alguma coisa, eu vou te falar aqui que, segundo a minha palavra, não vai chover até que eu abra a boca novamente para dizer que vai chover. Então, se eu falar daqui a um ano, não vai chover. Se eu não falar daqui a 2, não chove. Se eu não falar daqui a 3, não vai cair um pingo de água. Para você ver que a minha palavra, como homem de Deus, tem mais peso, tem mais autoridade do que o seu Deus Baal e do que Astarote. Então, foi um homem muito corajoso. Mas quem é esse Elias? De onde ele veio? Como que esse homem vivia? Quem foi o pai? Quem foi a mãe? Se tinha irmão, se era casado, se tinha filhos? Então vamos analisar um pouquinho hoje a vida do profeta Elias. Ele viveu no século 9 a.C., ele viveu durante o reinado de Acabe e Acasias, ele vivia no Reino do Norte, porque nós temos sempre que lembrar que o povo de Israel se dividiu em dois reinos. Quem está no sul comandando, cuja capital é Jerusalém, está Asa aqui. Asa, ele consegue organizar todas as coisas. Roboão e Abias seguiram o caminho errado, foram por outros caminhos que não eram do Senhor, e quando Asa assume, Asa consegue colocar ordem na casa junto com o seu filho Josafá. Então o reino do sul está tranquilo, mas aqui no reino do norte, cuja capital era Samaria, acontece todo tipo de iniquidade. Acontece todo tipo de maldade. E quem está no comando de tudo isso? Acabe e Jezabel. Então, o que acontece? Deus levanta um homem chamado Elias. Mas a Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias, nada. Não temos nada sobre o seu pai, não temos nada sobre a sua mãe, não temos nada sobre irmãos, se era casado, se tinha filhos. Nós sabemos apenas que ele era um tisbita e que morava na terra de Gileade, lá ao leste do Rio Jordão.
e que o nome Elias significa Jeová é Deus. Então, para você entender como era Elias, a figura de Elias, eu estou utilizando como subsídio para os estudos que eu fui designado, que eu fui intimado, né? Intimado não, que eu fui convidado, fica melhor dizendo, que eu fui convidado pelo nosso pastor Gedeon Júnior. Então, eu recebi essa incumbência de falar sobre o profeta Elias. Eu vou falar um pouquinho sobre Acabe, porque Acabe está inserido na história, mas Acabe já foi analisado pelo o nosso diácono Ivan, já teve vídeos sobre Acabe, então eu vou concentrar mais sobre a figura do profeta Elias. Então, eu estou utilizando como subsídio para esses estudos o livro do pastor Josué Gonçalves. Eu vou colocar aí na tela, porque se você quiser adquirir, você fica à vontade, é livro da CPAD. Eu, eu tenho ele aqui de forma digital, então você fica à vontade, onde ele faz uma análise bíblica, teológica e devocional sobre os mistérios proféticos de Elias e Eliseu. E ele fala aqui na página 26, o pastor Josué Gonçalves, da editora CPAD, no livro Porção Dobrada, na página 26, ele fala o seguinte: Elias era de Tisbe, o lugarejo situado na região de Gileade e a leste do rio Jordão. E esse lugar não aparece em outras passagens bíblicas, mas é citado somente no contexto do profeta Elias. E aí, pastor Gedeon Júnior, se o senhor quiser fazer um estudo sobre Tisbe, seria interessante, né? Aí mapa é com o pastor Gedeon Júnior. Então, um estudo sobre Tisbe, né? Mostrando tudo isso. Então, Tisbe, ele era um lugarejo na região de Gileade, a leste do rio Jordão. E esse lugar não aparece em outras passagens bíblicas, mas é citado somente no contexto do profeta Elias. Charles Swindoll, ele destaca que Gileade, região onde vivia o profeta Elias, era um lugar solitário e de vida ao ar livre, onde seus habitantes eram provavelmente rudes, queimados do sol, musculosos e fortes. Então, já começamos a ver um pouco a imagem de Elias. Quem era esse homem? Um homem rude, queimado do sol, musculoso e muito forte. E ele diz aqui que nunca foi um lugar de educação, sofisticação e diplomacia. Era uma terra árida. E muitos acham que a aparência de Elias tinha muita relação com a sua terra. Seus hábitos beiravam o grosseiro, o áspero, o violento. E aqui diz ainda, e severo, violento e severo. Não muito diferente de outros personagens fortes que Deus introduzira na cena em certos momentos da história de um mundo insuspeito. E aqui diz, estes personagens podem não ter muitos amigos, mas uma coisa é certa, eles não são ignorados. Os profetas sempre são assim. Elias se tornou muito maior do que o meio no qual vivia. Na verdade, não foi Tisbe que deu nome a Elias, mas foi Elias que colocou Tisbe no mapa. Elias foi um grande campeão de Deus. Sua vitória estava no fato de que ele fazia o que Deus lhe ordenava e confiava que Deus não decepcionaria. A vida de Elias nem sempre transcorreu tranquila. Ele viveu uma época de grande corrupção política, moral e espiritual. A sua vitória é prova de que o crente pode ser vencedor, mesmo que tenha de viver a trabalhar entre ímpios. Quanto maiores são as trevas, maior é o brilho da luz. Isso está na página 26 e 27 desse livro, Porção Dobrada, do pastor Gilberto Gonçalves. Então nós já começamos a ver a figura, a imagem de Elias. Então quando Elias chega diante de Acabe, com a autoridade dos céus, com a autoridade de Deus, então, meu amado, Acabe escuta. Acabe vê que não é uma pessoa normal, uma pessoa qualquer. Só que detalhe, ele é muito simples, simples demais. Inclusive no livro diz aqui,
Deixa eu voltar aqui no livro. Inclusive, na página 29 do livro, diz que ele não foi ensinado por homem. Ele era inculto e iletrado. O Deus que o separou desde o ventre de sua mãe o chamou pela sua graça. Ele era um mensageiro extraordinário para uma grande emergência. Mas observe, quando Deus usa tal mensageiro, homens cuja missão é derivada diretamente do alto, os sinais de um apóstolo são realizados por eles. Então, ele foi chamado quando a iniquidade abundava. Quando a iniquidade abundava. E Deus teve que chamar Elias para poder confrontar Acabe. Então ele era um homem que Deus separou, tirou de Tisbe para poder encarar Acabe. E diz aqui, o ministério do profeta Elias, nós sabemos que está registrado nos livros de 1º e 2º Reis. Seu ministério começa sem muita introdução, por isso que ontem eu senti de colocar aquele contexto, porque aqui o capítulo 17 já entra Elias. Tudo bem, o 16, o 15 que nós já aprendemos, já vimos, né? Toda essa problemática aí dos reinos do sul, reinos do norte, do reinado do norte. O autor vai agora colocando, né, os dois reinos, tanto do sul como do norte, vai falando um pouco de um pouco do outro, mas ele aparece, irmão, aparece do nada. Chega o 17 e fala, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. E ele chegando mesmo. E fala, ó, viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Eu estou diante de um Deus, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho aliança com Deus, e cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Agora aqui vamos dizer assim, como eu poderia dizer, uma opinião, né? Uma opinião minha. Eu acredito que, se bem que ontem no estudo, no áudio de ontem eu não falei isso, mas eu acredito, analisando mais com calma e lendo aqui, eu acredito que Deus havia falado com Elias. Ele deveria ter orado diante dessa situação toda, e Deus, eu acredito que Deus tenha dito para ele, vá lá e fala que não haverá chuva. Então, assim, segundo a minha palavra, eu acredito que ele já tenha falado, porque Deus já tinha dito a ele, entendeu? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus, ele orou e Deus foi lá e falou, agora vai lá, fala para Acabe isso. Você já vai chegar falando isso. Porque ele fala, ó, cuja face estou. E é interessante, a gente vai lendo a Bíblia e vai abrindo outros pensamentos aqui, e a gente vai entendendo. Então ele fala aqui, ó, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Então o que acontece? Deus deu uma palavra para Elias, e Elias vai e fala ao profeta Acabe. E ele profetizou, profeta Acabe não, ao rei Acabe. E Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel. É só ouvir o áudio de ontem. E os irmãos vão ver como que estava o cenário. Só que no tempo de Elias, irmãos, no tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado sua melhor posição econômica, desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. Então o que acontece agora? Acabe casa com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônicos, e esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom. Então o que Acabe fez? Ele se encarrega de construir um templo para Baal em Samaria. E é nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo que Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Então Elias chega, esse homem, imagina a imagem, um homem forte, um homem queimado do sol,
musculoso, com uma roupa completamente fora do normal, chega diante de Acabe com autoridade, sem gracinha, sem palhaçada, sem medo nenhum, né? Não, é chegando, meu irmão. É chegando e falando assim do Senhor, olha para mim, eu sou homem de Deus, eu tenho uma palavra para você de Deus e vai acontecer isso e pronto. Contra o seu Deus chamado Baal, que não existe. Baal não existe, é só na sua cabeça, ele não é Deus. Então, já que ele fala que é o Deus das colheitas abundantes, o Deus da agricultura, o Deus da chuva, eu vou te falar que, segundo a minha palavra, não vai chover. Não vai chover. E aí nós temos Elias aqui no livro, nós vamos acompanhar cada um, que ele tem 6 importantes episódios. O aviso acerca da seca, eminente seu isolamento, a luta no Monte Carmelo, já vamos começar a falar no capítulo 18, onde ele enfrentou os profetas de Baal, a fuga para Horebe, o episódio envolvendo Nabote, da vinha de Nabote, vamos falar tudo isso, a profecia acerca de Acasias e a sua translação ao céu. Então, ontem, nós começamos a falar no livro de 1 Reis, capítulo 17. E aí, como eu disse, temos aí um registro sem qualquer introdução. Ele chega, aparece e fala. Então, nós não temos sequer nenhuma introdução das atividades do profeta Elias. Quem foi Elias? De onde? A única coisa é Tisbe. Um lugarejo que nós já falamos que era um local aberto, distante, não tinha nada de luxo, não tinha nada de sofisticado, era um local isolado e ali ele aparece. A única coisa que fala que o tisbita dos moradores de Gileade. E aí Elias vem, aparece e anuncia que haveria uma grande seca, justamente para tocar a ferida, desafiar, porque Baal era o deus da vida e da fertilidade, das colheitas abundantes. Então, essa seca que Elias está anunciando representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Então, o que acontece? Elias vem, fala, e logo após nós vemos que ele recebe recomendações de Deus para que se retirasse para o Oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Querite. E nesse lugar, Elias foi sustentado milagrosamente, porque a água vinha do próprio ribeiro. E o pão e a carne era trazido por corvos. O pão e a carne eram trazidos por corvos. E simbolicamente, o corvo é relacionado com o mau agouro, a morte, o azar e outros elementos obscuros e sombrios. Então Deus vem e manda corvos para poder alimentar Elias. E aí Deus usa o corvo para explicar a providência de Deus com respeito às suas criaturas, visto que ele vive em lugares solitários onde o alimento é muito escasso. Então Deus pega e faz com que esses corvos levem pão de manhã e pão à tarde para poder dar para Elias. E corvo come carne. Mas aqui Deus faz com que ele pegue pão em algum lugar e leva para Elias. E Elias é sustentado justamente por esse tipo de ave. E aí os corvos traziam para ele, como diz aqui no versículo de número 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também e pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E aí a Bíblia diz o quê? Que o ribeiro se seca. E quando o ribeiro se seca, o que acontece? Ele vai justamente para um outro local. Após o ribeiro secar, por conta da severa seca, Elias foi instruído a ir a Sarepta, que é de Sidom,
e lá ele seria sustentado por uma viúva. Olha só, irmãos, Deus pega Elias e agora manda ele lá para uma viúva, porque na cabeça de qualquer pessoa, se ele vai para Serepta para ser alimentado, dá a entender, imagina-se que era uma mulher de muita posse. Ele vai ser sustentado por uma mulher que tem dinheiro, uma mulher que tem grana. Pode até ser viúva, porque existem muitas viúvas que têm dinheiro. Então ele poderia até ser sustentado por uma viúva, sim, mas uma viúva que tinha muita posse. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Nesse caso, a mulher estava passando por uma situação precária. Uma situação precária. E aí, Elias começa a observar todo o propósito de Deus. Você vai anunciar para Acabe, vai lá encarar Acabe, o rei de Israel, um homem muito mau, maligno, e você vai encarar Acabe. Você não tem que ter medo, não. Você vai lá, encara, fala o que eu tenho que falar, diga o que tem que dizer e pronto. Aí você vai simplesmente para você vai se esconder lá no Ribeiro de Querite e nesse lugar você vai ter água. A água vai vir do próprio ribeiro e não se preocupe. E a Bíblia diz aqui, ó, pão e carne, né? Então os corvos não comiam a carne. Os corvos, eles eram instruídos por Deus. Então o corvo come carne, não pão, mas ele trazia a carne e o pão, carne e pão, e trazia para Elias. E acontece o quê? Que isso acaba. A água do ribeiro seca. Os corvos não mais traz comida para Elias, e Elias vai lá para Sarepta, que é de Sidom, e lá ele vai ser sustentado por uma mulher que está em uma situação precária, igual nós vimos. A seca já começou lá em Israel, porque a partir do momento que ele falou que não vai chover, então não cai chuva. Então já começou a seca em Israel. Então você vê a cena, né? A seca já começou lá, agora ele está indo lá para Serepta e ali ele está com uma mulher que não tem nem o que comer, tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e ela fala: ó, eu tenho para mim, tenho para o meu filho. E o profeta fala: você vai fazer para mim, você vai fazer para mim. E de forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou a reserva da farinha e do azeite da viúva até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. E nós vamos ver que aqui no mesmo capítulo, de 1 Rei 17, nós vamos ver aqui no mesmo capítulo que o filho dela fica doente. O filho dela fica doente, o filho dela morre, e nós temos aqui o primeiro registro de uma ressurreição. Primeiro registro de uma ressurreição. Porque depois que Elias ora, o menino ressuscita. O menino ressuscita. E nós vamos ver tudo isso. Então, meus queridos, eu vou parar por aqui e nós vamos continuar analisando. Com calma, o pastor Gideon Júnior disse que eu não tinha que ter pressa. Então eu vou aproveitar o tempo. Então amanhã a gente continua conversando mais. Então amanhã, se Deus permitir, vamos continuar. E que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.